Hoje eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, você sabe por quê? Porque isso aqui, ó. Silêncio. Silêncio. Quem acompanha o canal sabe, a gente se mudou aqui pro meio da natureza. E mesmo no meio da natureza, de repente me começa uma obra aqui do lado. E é betoneiro o dia inteiro. Claro, a pessoa também tem direito de morar aqui, com todo carinho, com todo amor, mas vamos combinar que às vezes enche o saco. Eu sou um velho rabugento pra essas coisas. E hoje tá silêncio. Por quê? Porque é feriado, hoje tá silêncio. Gente, segura aí, aperta o cinto, porque você vai cair da cadeira com o negócio que eu vou... Nossa, eu tô até me sentindo mal de eu estar falando alto aqui no quintal pra não... Eu sou o único elemento barulhento aqui hoje. Mas espero que não cause dissonância. Gente, se segura que o que eu vou passar hoje aqui pra vocês, eu garanto que é uma novidade que você não fazia ideia disso. Eu não fazia ideia também disso há algum tempo atrás. Eu já tinha, na verdade, ouvido algumas teorias sobre... alguns autores que falavam sobre isso, mas eu olhava com muita desconfiança, com 3 pés atrás e aquela filtragem básica. Eu falava, né, até poderia ser coerente, mas acho que é muita viagem. Até que eu fiquei sabendo que essa declaração também veio por via do nosso amigo, do seu amigo do Chico Xavier. E a partir do momento que eu vi que o Chico também atestou que isso é real... Olha, eu não sei você, mas pra mim, Chico Xavier, na minha história, na minha vida, nas minhas referências, é um elemento de muita credibilidade, tá? Eu tenho uma relação assim com o Chico, até de família e tal. Então o Chico pra mim representa credibilidade. Isso vindo do Chico me animou, tá? Isso vindo do Chico, eu falei, nossa, então de fato eu acredito, tá? Não é uma certeza, não é uma convicção, mas eu acredito, tá? Então, o que aconteceu? Eu publiquei, agora no mês de abril, dia 18 de abril, lá no meu Instagram, um apanhado dessa questão toda que eu vou passar para vocês. Se você não me segue no Instagram, siga lá no Instagram, tá aqui em algum canto aqui que eu vou colocar, tá? Me acompanha lá, @yuri.levi. E eu vou ler aqui junto com você. Eu sei que você não entrou aqui no YouTube, você não clicou nesse vídeo pra um cara ficar lendo, você ficar assistindo o cara lendo. Eu sei, eu acho um saco também você só ficar lendo. Mas eu garanto que é coisa boa, é coisa fina. E você vai sair desse vídeo e falar, caramba, exatamente. Então, ó, a gente vai ler juntos. Vou acessar aqui meu Instagram, vou ler junto com você. Qual que é a relação entre Chico Xavier, Jesus e os druidas? Sim, os druidas. Sim, eu sei que às vezes você ouviu até falar mal dos druidas. Por quê? Né? Porque é a versão dos conquistadores, é a versão de quem foi lá oprimir e colonizar ideológica, filosófica, religiosa, espiritualmente os caras, né? Mas é muito diferente quando você estuda os caras a partir deles. Vamos lá para a gente desmistificar um pouco isso. Será que existe alguma relação entre Chico Xavier, Jesus e os druidas? Então, ó. Relatos feitos pelo médium sobre a sua relação ancestral com os druidas e a possível ligação espiritual de Jesus com essas sábias da natureza, tá? Coloquei a fonte, tudo certinho, isso aí tá bem catalogado. Então vamos lá, ó. Acompanha aqui junto comigo. Carta de Chico Xavier a Canuto Abreu, do dia 22/8 de 52, tá? Isso aqui... existe a carta verdadeira, tá lá de próprio punho do Chico, né? Inclusive, a própria editora Vinha de Luz disponibilizou isso recentemente lá no site deles, para você ver que isso de fato é um fato, não é uma teoria que está sendo inventada. Então, uma carta de Chico Xavier, do próprio punho dele, para Canuto de Abreu. Ele fala assim, ó. A nossa leitura nas abençoadas horas de sua rápida permanência junto de nós, porque o Canuto foi visitar ele, eles ficaram lá conversando e tal. E aí Chico depois escreveu isso. Trouxe ao meu espírito desconhecido júbilo e luminosas reminiscências, como que ressurgem repentinas em meu pensamento, à maneira de relâmpagos dentro da sombra. Visões da Gália, Gálias em latim, de 2000 anos passados e contemplações de quadros espirituais relativos a passado recente me visitam o mundo íntimo. Nossa ligação com Allan Kardec, o grande pontífice druida do tempo de Júlio César.
é mais profunda que possamos por agora imaginar. Aqui ele está falando de reminiscências da Gália, né, terra de druidas. Vamos ver aqui. Carta-resposta de Canuto Abreu a Chico Xavier. Então o Canuto vai lá e responde o Chico, em 1/9/52. Felicito-me de haver despertado em seu longínquo passado os compromissos em priscas eras. Esse povo das antigas falava bonito, né? Das priscas eras, com a Ordem do Carvalho. Tem até um carvalho aqui, agora que eu percebi que eu estava aqui do lado do carvalho. Isso aqui é uma muda de carvalho. A Ordem do Carvalho. Eu brincava, eu zoava com os meus amigos na adolescência. Vem cá pro encontro da Ordem do Carvalho, né? Que a gente ia se reunir pra brincar, pra conversar, pra jogar RPG, pra meditar, pra fazer oração, pra estudar junto. E a gente sempre brincava, né? Vamos lá, hoje é dia da Ordem do Carvalho, né? E a gente, tipo, todos uns adolescentes nerds, assim, tal. Aí depois que a gente viu que isso aqui existe, eu mandei lá pro um amigo meu que a gente fazia isso. Falei, olha aqui a Ordem do Carvalho, velho. O que é a Ordem do Carvalho? Aqui ele está se referindo à questão da espiritualidade druídica, né? Os druidas eram considerados os sábios do Carvalho, tá? Quem quer aprofundamento tem os livros. Eu vou deixar aqui o site, onde tem o livro lá, o Eco dos Druidas, fala bastante sobre isso. E também tem a nossa iniciativa educacional aqui, online, à distância, que você pode aprender também sobre os druidas, meditação, valores humanos e tudo mais. Vou deixar o link aqui em algum canto. Eu sei que você já clicou ali, você está coçando para fazer. Eu te garanto, você vai curtir muito isso. E é o seguinte, a Ordem do Carvalho é uma referência aos druidas, né? E na hora que eu li isso aqui, o meu adolescente interno falou... Em priscas eras com a Ordem do Carvalho, a Ordem do Pinheiro, dentro da floresta escura, a luz avermelhada dos archotes selvagens, a rubinizar as frondes. Pô, esse povo não brincava em serviço, né? Não brincava em literatura. Hoje a gente vê o povo escrevendo tudo errado, né? E o povo lá da década de 50 aqui, ó, no português. As frondes sob as quais passamos as primeiras provas do druidismo, hoje redivivo no espiritismo. Imagina o Chico Druidão lá atrás, Canuto Abreu, os dois aqui, ó, no meio da floresta lá com cajado e... não precisa ir muito longe, né? O Chico, na encarnação dele agora, ele ensinava o que? A beira da árvore, né? A sombra do abacateiro, né? A gente tem até entrevista com amigos íntimos aqui do Chico aqui no canal, em que ele fala, ó, o Chico mantinha costumes druídicos. Ele falou com essas palavras, tá? Costumes druídicos nos dias de hoje. Tá? Às vezes quando ele estava meio carregado, meio cansado, meio doentinho, ele pedia para alguém levar ele de carro aos bosques lá de Uberaba, ele ficava abraçado com as árvores, falava com as plantas, falava com os animais, né? Então isso tudo existia. E aí vamos ver esse outro aqui, ó. Em conversa com Dirceu Abdala, conhecido especialista em herbalismo, medicina natural e fitoterapia, Chico Xavier assim declarou. Isso também é um relato público, existe, tem até no YouTube isso daqui, tá? O próprio Dirceu, se eu não me engano, falando. Dirceu Abdala. Quero que você saiba uma coisa, disse o Chico para ele. Você fez parte da nossa família. Você colaborou conosco. Lá na época dos druidas, nós já trabalhamos juntos. Legal saber desses bastidores, né? Eu não sou uma pessoa muito de ficar me fascinando muito com fofocas astrais, né? Mas isso aqui tem um fundo bem interessante pra gente aqui, que vai culminar na última mensagem que a gente vai ler. Então vamos lá, vamos prosseguir. Carta de Chico Xavier a Clóvis Tavares, relatando uma vida sua na Irlanda, mais um núcleo druídico. Carta de 30/6/1966. Hoje não tem betoneira, mas os cachorros começaram agora a latir lá. Mas beleza, vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui. Carolina do Norte. Acho que não tá te atrapalhando não, né? Acho que de boa, beleza. Então vamos lá. E tem uma luz aqui do lado, acho. Deixa eu ir mais pra cá. Peraí. Pronto, sim, dá pra me enxergar melhor, eu acho. Legal. Então, o Chico escreveu essa carta durante sua estada internacional. Querido Clóvis, quero contar-lhe que fui maravilhosamente surpreendido na noite passada. Vi-me fora do corpo e, em espírito, fui à Irlanda com alguns amigos. Voamos sobre Belfast e, em poucos minutos, alcançamos uma bela região campestre.
Lá havia muitas árvores brilhando sob a luz das estrelas. Estudo em espírito, tá? Desdobramento espiritual. Em torno, então, pude ver os campos com trigo dourado e as duas margens da estrada contornada por trevos. E aqui o Chico usou a palavra shamrock, né, do Trifolium Happens, o trevo branco lendário na Irlanda, né, com conotações mágicas. Aquele trevo de St. Patrick, sabe? Aquele trevinho típico da Irlanda? Muito bem. Nessa atmosfera calma, ele continua, ouvi uma melodia suave que parecia vir de um instrumento invisível do vento. Compreendi que estava ouvindo nessa onda sonora a velha canção profundamente familiar para mim. Vozes ternas falavam-me sobre minhas vidas passadas nesse abençoado país, mas não pude identificar de onde essas vozes vinham. Eu estava muito emocionado quando chegamos perto de uma antiga casa de pedra. Quem aí já sente que já morou numa casa de pedra também numa vida passada, né? Irlanda ainda. Muito surpreso, vi várias pessoas recebendo-me com palavras carinhosas e 6 crianças pegando belos violões, né, instrumentos de cordas, enfim. Nesse momento da encantadora canção, senti-me de volta no tempo e ansiosamente tentei lembrar tudo sobre meus dias passados na Irlanda. Comecei a chorar, compreendendo que estava entre pessoas que eu amava muito e meu coração parecia explodir em meu peito. Ou seja, ele se conectou a uma vida em que realmente mexeu com ele, né? Que foi importante, porque se a gente se conecta com uma vida traumática ruim, a gente quer pular fora dali, né? Não quer nem saber. Então a gente vê essa ligação do Chico, né, com a questão dos druidas, e é muito interessante você pensar, porque é aquilo que eu falei, já falaram muito mal sobre os druidas, né, principalmente quem interessava politicamente e religiosamente, né? Você sabe como é que funciona o mundo, né? Essas histórias estão muito mal contadas, apesar da gente saber como funciona. Agora eu quero que você imagine, né? O Chico foi simbolicamente considerado aí o maior brasileiro de todos os tempos. E se a gente começar a pensar que o maior brasileiro de todos os tempos se considerava um druida reencarnado, né? O que isso tem a dizer pra gente? Por quê? Porque isso traz paradigmas, isso traz valores, né? O que esses druidas acreditavam? O que eles treinavam? O que eles buscavam que permitiram que um Chico Xavier existisse, né? Que um Allan Kardec, que também se considerava um druida reencarnado, existisse, que um Leon Denis, que também se considerava um druida reencarnado, existisse. E falando em Leon Denis, tem uma frase de Leon Denis ali, né, que eu coloco também. Das profundezas dos tempos, a síntese dos druidas se apresenta como um dos mais altos pináculos que o pensamento filosófico pode atingir. O Leon Denis falando isso. Tem um livro dele que é O Grande Enigma, que você vê um druidão falando ali. Um druidão falando ali. E tem o próprio, o derradeiro livro dele, né, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele considerava que era o livro mais importante da vida dele. E ele fala sobre os druidas. Até desmistificando, tirando muito preconceito que se criou, enfim. E aí, vamos prosseguir aqui que a coisa fica braba. Aqui que eu quero que se aperte mais ainda o cinto, que a coisa vai chacoalhar. Olha lá. No livro O Médium dos Pés Descalços, sobre a vida de Chico Xavier, o autor Carlos Bacelli revela que Chico disse, abre aspas, era para Jesus ter nascido entre os druidas, nas Galhas. Todavia, o plano inicial para sua vinda à Terra teve que ser alterado. É que, pressentindo a sua encarnação, as falanges das trevas se movimentaram e, na tentativa de impedir que ele viesse, inspiraram Júlio César a invadir e conquistar as Galhas. Os planos, então, tiveram que ser modificados. E Jesus, que nasceria nas Galhas, foi nascer na Galileia, que é diminutivo de Gália. Ou seja, né, um símbolo de que a humildade vence o mal. Tem até uma imagem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma pintura. Essa pintura até parece, né, Jesus, né? E meio, nossa, parece uns druidas ali. Na verdade, não é Jesus, tá? É que ele está retratando um pessoal pitagórico. Mas o próprio Pitágoras é dito que aprendeu com os druidas. O próprio Pitágoras é dito que aprendeu com os druidas. Pitágoras e muitas outras personalidades.
Então é muito interessante. Eu já tinha lido também um outro livro que eu fiquei com o pé atrás, eu falei, né, que comentava dessa teoria que Jesus era para ter nascido entre os druidas, que era o povo mais preparado espiritualmente na Terra para receber a consciência crística encarnada. Houve esse perrengue aí, esse bufufu aí no plano espiritual e influenciaram o Júlio César e destruíram tudo. Pô, onde é que a gente leva Jesus agora? Aí ele foi para Galileia. E diz, inclusive, algumas outras fontes, né, de que os próprios essênios, né, e alguns discípulos do Cristo também foram druidas que reencarnaram lá para ajudar Cristo naquela época. Mas aí é teoria. O que a gente sabe, o que eu realmente ponho fé, é o relato do Chico. E assim, faz total sentido. E é engraçado, né, porque se Jesus era para nascer entre os druidas, Maria de Nazaré também, quem não seria de Nazaré, mas enfim, também estaria lá, né, até com essa energia de mãe divina, né, que os druidas traziam. Muito interessante isso. E aí você vai falar, nossa, mas o que isso muda? Tá, porque no fim Jesus não nasceu lá, isso é só uma teoria, é só uma fofoca, isso muda tudo. Isso muda tudo. Se você está prestando atenção nas linhas e nas entrelinhas disso tudo que a gente está trazendo aqui, você vai perceber que isso muda tudo. Por quê? Porque isso gera um impacto aqui, ó, de paradigma. Porque até hoje, né, ainda mais aqui, o Ocidente, né, tradição judaico-cristã, a instituição religiosa dominante, utilizando a figura do Cristo como argumento de autoridade, né, tem dominado, tem conquistado, tem, enfim, muitas outras tradições que ela considera erradas, né, as tradições pagãs e tal. Muda tudo quando a gente ouve que existe a possibilidade do Cristo, o Cristo em si, que é o símbolo máximo dessas instituições, ele mesmo, na vontade dele, o plano dele era nascer entre justamente essas tradições em que o povo que usa o nome dele atacam hoje. Isso não muda tudo para você? Ainda mais nesse ambiente de fanatismo, de fundamentalismo que a gente vê por aí. E faz mais sentido ainda se a gente começa a investigar profundamente a filosofia espiritual dos druidas. Profundamente. Não estou falando pesquisa de Wikipédia, não estou falando gente entusiasta, não. Profundamente. Então o que você tem na filosofia dos druidas? Deixa eu mudar a câmera aqui. Primeiro, você tem uma expressão genuína de uma coisa chamada ecoespiritualidade. Até tinha que ser uma redundância, né? Ecoespiritualidade. Espiritualidade tinha que ser eco. Né? Tinha que incluir a natureza, tinha que incluir o mundo, mas infelizmente a gente está num planeta em que o cara entra lá no templo, na igreja dele, fica lá adorando o Criador, e aí sai pra rua e destrói a criação, né? Não tem sentido. E os druidas não. Deus, você acessa a consciência divina, o nome que você quiser, porque, enfim, cada um com a sua perspectiva, você acessa isso por meio da transcendência, você transcende o ego, você transcende as limitações, a dualidade, seja lá o que for, você entra em contato com isso no campo do transcendente. Mas também você é treinado em sabedoria para viver em unidade, em comunhão com esse sagrado, também no imanente, aqui, ó, na natureza, no sagrado desse mundo. Não tem essa cisão. Né? A vida é considerada uma bênção. É fruto de uma bênção original e não de um pecado original, não de um erro original. Por ser uma bênção é um presente, por ser um presente você cuida. O druidismo é uma senda não dogmática por excelência. Ou seja, o que isso significa? Significa que ninguém dentro dessa perspectiva chega para você e fala assim, você tem que acreditar assim e assado, senão você vai ajoelhar no milho, senão é isso, senão você é herege, senão é isso. Não. O druidismo ele é composto por uma série de valores espirituais afirmativos à vida, que te permitem vivê-los para trazer uma comunhão com a existência. Comunhão com a natureza, comunhão com a paz, comunhão com tudo. Eu sei que tem gente que deturpa também essas coisas e faz umas coisas estranhas e fala que é druidismo, mas, enfim, pauta-se na paz. São amantes da paz. Tem relatos de autores históricos, de Adoro da Sicília, Estrabão, que os exércitos estavam lá no campo de batalha, iam se lascar um com o outro, assim, chegavam os druidas, saíam dos bosques e impediam as batalhas, porque eram amantes da paz. E eram sábios que não ficavam só na contemplação. Eles utilizavam a sabedoria espiritual para agir. Então eles eram muito presentes no cerne da sociedade. Como professores, juízes, pacifistas, tudo. Inclusive,
É muito interessante porque, historicamente, você tinha juízes druidas que aplicavam uma justiça restaurativa e não punitiva, o que era um avanço para a época. O que é uma justiça restaurativa? Você não quer lascar o cara que fez a cagada, você quer... Como que eu posso, né, que ele pode reparar aquilo e voltar à harmonia do cerne social, se for possível, enfim. Mas eles tinham já essa visão, que era muito avançada para a época. Então não é à toa que esses caras podem ter, de fato, promanado desse seio espiritual antigamente. Muitos vão falar que eram espíritos de luz que vieram para a Terra para nutrir psiquicamente ali alguns lugares. Alguns têm a teoria de que eram os magos brancos da Atlântida que sobreviveram e vieram passar sabedoria para alguns povos aqui. Os celtas foram um desses povos que conseguiram ser nutridos por essa mentalidade. Enfim, existem muitas e muitas e muitas teorias que a gente não vai entrar aqui. Volto a dizer, se você tem interesse em fazer um estudo fino, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita que está com vaga no Alwyn, mas é basicamente isso. E eu quero te falar do aspecto mais importante aqui que eu acho. Eles celebravam a vida. Né? Eles viam a vida como algo positivo, como algo bom, algo bonito, algo a ser celebrado, e não algo para você ficar cabeça baixa, não pode ser feliz, não pode sorrir, não pode fazer nada, porque aí você vai para o reino dos céus. Não, aqui também é o reino dos céus. E Jesus falava isso. Você pega o evangelho de Tomé, ele fala, eis que o reino está dentro da gente e em toda parte. Você vê a vida de Jesus, ela é completamente afirmativa, a vida. Né? Tava lá os pescadores, não encontraram peixe nenhum, tava lá, iam voltar, iam ouvir em casa, porque tava com a rede vazia, e Cristo chega lá e fala assim, joga a rede ali. Joga a rede ali. O cara joga a rede ali, o que acontece? Vem cheio de peixe. Fartura, abastança, plenitude. Né? Onde ele realiza o primeiro fenômeno dele, né? O primeiro milagre dele, é numa festa de casamento. Ele transforma o quê? Água em vinho, não é água em água tônica, água em floral, é água em vinho. Não no sentido de fazer uma apologia à bebedeira, mas é um símbolo, né? O símbolo do vinho como a alegria, a fraternidade humana. Em equilíbrio, dá para viver em equilíbrio também, né? Não é para os extremos. Mas ele não faz o primeiro milagre dele com os ascetas do deserto, ele faz ali numa festa. Né? O momento áureo da vida dele, ressurreição, o que é? É ele voltando à vida, falando que ele é vida, vida em plenitude. No Monte Tabor, entra em êxtase lá, a transfiguração, ele fala, não, vamos descer agora, não estamos para ficar só na luz divina aqui, a luz divina está em tudo, vamos voltar e viver lá na cidade onde precisa. Os druidas faziam isso. Né? Isso é muito interessante, esse amante da paz, você vê esse Cristo se retirando para a natureza, né, para o deserto, para os montes, para orar, para entrar em comunhão. Isso é muito interessante porque os druidas, eles, eu já falei, uma senda não dogmática. Ou seja, não tem ninguém ali te catequizando, você tem que acreditar, você tem que pensar, você não tem que... Existe um princípio de valores que, enfim, que te sintonizam com aquela linha, claro, mas assim... A visão é que a sua ligação com o sagrado é sua, é íntima. Por isso que era uma tradição oral. Porque eles sabiam escrever, eles tinham as letras latinas para o comércio, tinha o Ogã para as coisas mais esotéricas, mas enfim, eles acreditavam que a transmissão espiritual tinha que ser oral. Por quê? Porque a experiência espiritual tem que ser direta. Não adianta eu pôr num livro, você ler e ficar papagaiando aquilo. Isso é uma coisa só intelectual. Você tem que viver, vem cá, vamos nos bosques, vamos aprender junto, vamos fazer as coisas aqui. E aí a importância do seu contato com o sagrado, é você que vai sentir como que é isso para você. E eles vão validar, eles vão te incentivar, vão te orientar com base em valores, né, numa cosmoética maior, para que essa comunhão, essa unidade se realize de uma forma madura, de uma forma segura. Há deturpações em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os tempos. Mas a base é essa. Se você quer pegar a manha da coisa, leia, por exemplo, o Grande Enigma do Leon Denis. E aí que tá, né? Você vê Cristo, você vê Cristo, ele manifestava aquela unidade com a consciência divina, mas ele não obrigava as pessoas, você tem que acreditar desse jeito. Pelo contrário, ele apontava o dedo para quem fazia isso, que eram os fariseus. E é muito notório na vida do Cristo que, assim, ele pegava não só as pessoas excluídas para conviver com elas, os pescadores, cobradores de impostos e tal, mas nas parábolas, pega a parábola do samaritano, do bom samaritano. Tinha lá o cara que estava lascado no meio da estrada. Aí passa quem? O levita, né? Passa o levita, sacerdote e tal, pá, não ajuda o cara e pica a mula. Aí o que acontece? Vem o samaritano. Quem que era o samaritano?
Samaritano, na época, lá era o cara da Samaria, que era um pessoal meio que, né, mal visto por alguns ali. E quem que ele coloca de herói nessa história? O samaritano. O samaritano que não tinha os costumes, que não tinha as ideias que eram consideradas as perfeitinhas, é o cara que vai lá e ajuda. E Cristo fala, ó, esse aqui ajudou, esse aqui é... Então você vê que na verdade é uma mensagem de amor. Esse amor vai promover em você a sua conexão direta com esse sagrado. E aí você com o divino, da forma que você conceber. Então assim, faz um grande sentido quando a gente estuda profundamente também essa senda druídica. Profundamente não, porque é muito profundo, né? A gente fica ali, a gente vai tentando, né? Mas é muito legal. Olha como muda muita coisa. Muda muito, muda total. Eu particularmente sinto um Cristo muito mais próximo. Um Cristo muito mais próximo, que nunca deixou de ser, né? A gente sabe também como as instituições manipulam essas imagens, né, para parecer muito distante, e tal. E na verdade é puro amor, né? E queria partilhar com vocês então essa declaração do próprio Chico, de que o Cristo era para nascer entre os druidas. E aí você vê o que você faz com essa informação. Aí, mas eu acho muito legal essa perspectiva, acho que isso tem que ser falado. E isso estava entre aqueles assuntos assim que, se Chico falasse na época, ia falar mais do que o povo naquela hora podia digerir, né? Então essas informações vão sendo divulgadas mais agora, né? Os amigos que conviveram, que ouviram ele falar, que souberam disso, e agora essas coisas estão vindo à tona. Então fica aí para você pensar, para refletir na vida, né? Alguma coisa de positivo em relação a isso tudo, porque, poxa, eu acho que muda muito. Muda muito. Ainda mais essa visão de o sagrado também está na natureza, está aqui, a gente precisa respeitar isso. Precisa respeitar isso. Quanta gente, em nome do Cristo, não mata, em nome do Cristo não destrói, não desmata sem princípio nenhum, sem equilíbrio nenhum, e bate no peito e acha que... então, acho que isso daí faz a gente pensar um pouco mais, ter mais humildade. Nossa, a gente não sabe quase nada de quase tudo, né? Tem muito para aprender. Gente, é isso. Fica na paz, brilha sua luz. Se curtiu, senta a testa aí no botão de like. Partilha esse vídeo, que eu tenho certeza que essa informação não é novidade apenas para você, é novidade para muita gente e muda muita coisa. Muda muita coisa. E é isso. Então, fica na paz. Se inscreva aqui no canal, brilha sua luz. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Tem os cursos todos nossos aqui do canal. Fica à vontade, conhece lá. Gente, quiser aprender mais de druidismo, também vou deixar tudo aqui embaixo. Receba um abraço do tamanho do sol. É isso aí, galera. Ajude o Merlin ali a comprar um gorro novo, e você pode fazer isso através da campanha de financiamento coletivo aqui do canal pelo Pix abaixo. Isso ajuda a gente a continuar produzindo com mais frequência. Vocês ajudam a gente e a gente ajuda de volta. Até já já. Muito obrigado por chegar até aqui. Fica na paz. Você sonha com uma vida em harmonia com a natureza. Acredita num mundo melhor. Entende a meditação não como algo que vai te afastar da vida, mas sim te conectar ainda mais à sacralidade dela e do planeta? Se você valoriza as sabedorias antigas do mundo, como a dos druidas, interessa-se em saber mais sobre ecoespiritualidade, então temos algo para você. Como prometido, o curso Awen passou por uma atualização completa. E todo o material adicional é de graça, como de costume, para nossos alunos e alunas antigos. E também reservamos um desconto especial para você que sintoniza com esse ideal. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Awen. Awen.